A paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula bíblica, né? E esta feita eu gostaria de falar com meus amados irmãos com relação ao pecado. Se nós formos ler o texto bíblico que está lá em Romanos 6:23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. É assim que nos diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. E podemos ver ainda em Romanos capítulo 6, versículo 12, que diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Concupiscência nós sabemos que é um desejo desenfreado da carne, e a carne sem domínio, os desejos, as paixões humanas desenfreadas. Uma das doutrinas bíblicas é a do pecado. O pecado é a grande barreira entre o homem e Deus. É algo que separa o homem de Deus, é um muro de separação entre Deus e o homem, é o pecado. Para alcançarmos em Cristo a salvação para a nossa alma, temos que resolver a questão, essa questão do pecado, para que nós possamos encontrar a salvação. Ninguém poderá viver a vida abundante que o Senhor oferece se não ser liberto completamente do pecado. Para que nós possamos ter uma vida abundante em Jesus Cristo, naquilo que o Senhor oferece para nós, nós temos sim que nos libertar completamente das amarras, das algemas, das prisões que o pecado oferece, né? Na realidade, o pecado, ele amarra, ele prende. O pecado, na verdade, é uma escravidão. Então nós temos que nos libertar para recebermos tudo que Deus nos oferece através da salvação. Ninguém será um servo usado por Deus, frutífero na sua obra, se continuar na prática do pecado. Ninguém poderá dizer que eu sou um servo de Deus e sou frutífero, produzo na obra de Deus, se eu não sou liberto do pecado. Sabe por quê, queridos? Porque o pecado, ele traz a ruína, ele traz a destruição e ele traz a morte. E ainda mais, o pecado, ele tira completamente a paz. Então, o que é o pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra e conduta racional. Amém? O pecado é rejeitar a salvação oferecida por Deus. Quando eu rejeito a salvação oferecida por Deus, isso é o pecado. Numa forma mais comum de se dizer, mais popular, é dizer que o pecado é você errar o alvo, é você tomar uma outra direção que não seja aquela dada por Deus. É qualquer desobediência à lei divina. Tudo que eu faço em desobediência à lei e à vontade de Deus, isso é um pecado. É tudo que for moralmente incorreto. Tudo aquilo que é moralmente incorreto, isso é pecado. Pecado também, queridos, é satisfazer as concupiscências, os desejos da carne. Aquilo que a carne quer e eu cedo, eu estou pecando. Pecado, na realidade, é uma falta de fé. Porque eu não estou vivendo aquilo que Deus quer. Eu não estou vivendo em consonância com a sua palavra. Pecado, eu não estou vivendo debaixo da obediência
da vontade de Deus. Então isso é pecado. Se eu desobedeço à vontade de Deus, eu não tenho fé e eu estou em pecado. Pecado é não reconhecer-se pecador. Muitas pessoas caem nesse erro. Acham que não são pecadores, que são boas pessoas, porque não bebem, porque não fumam, porque têm uma prática religiosa, pronto. Acham que não pecam. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz a Bíblia. Pecado é omitir-se e não fazer o que Deus manda. Toda vez que eu me omito e não faço aquilo que Deus quer, eu estou pecando. Pecado é ainda não dar a Deus a glória devida ao seu nome. Eu não glorifico ao nome de Deus, né? Então, queridos, pecado é tudo isso. Mas, basicamente, podemos classificar o pecado em dois grupos. Primeiro, o pecado da ação, quando eu cometo através de alguma infração à vontade de Deus, ou quando eu deixo de fazer a vontade de Deus. Então, são pecados de ação ou de omissão, né? Aliás, pecado de ação ou de comissão. E também há os pecados de omissão. Okay? De ação ocorre quando praticamos o que Deus proíbe em sua palavra. Toda vez que eu ajo fazendo aquilo que Deus proíbe em sua palavra, eu estou pecando, né? E também o de omissão, que ocorre quando nós deixamos de cumprir o que Deus determina na sua palavra. Basicamente o que eu já havia falado. É o de ação, né, ou comissão, e o de omissão. Quando eu pratico, quebro o mandamento de Deus, ou quando eu deixo de obedecer um dos mandamentos de Deus. Então essas dois tipos de pecado, o por ação ou por omissão. Em relação à percepção, podemos classificar o pecado em dois grupos. O pecado consciente e o pecado inconsciente. O pecado consciente é quando nós pecamos sabendo o que nós estamos fazendo, né? Quando pecamos sabendo que estamos pecando. É a escolha consciente pela coisa errada. Eu sei que tem algo que eu não posso fazer. Eu sei que tem algo que Deus não gosta. Eu sei que tem algo que Deus não permite. Mas assim mesmo eu faço. Então eu estou pecando conscientemente. Mas também há o pecado inconsciente, quando pecamos sem saber que estamos pecando. É quando incorremos num erro involuntário. Eu estou fazendo algo que desagrada a Deus, mas eu não sabia que aquilo desagradaria ao Senhor, né? E quais são as consequências do pecado na vida da pessoa? Primeiro, o pecado, quando nós deixamos que o pecado adentre em nossas vidas, tem algumas consequências. O pecado, ele engana a pessoa, né? Ele engana, ele conduz por caminhos errados. Há um ditado em Provérbios que diz que para o homem, né, há caminhos que parecem certos, mas ao fim deles são caminhos de morte, né? Pecado às vezes nos faz enveredar por caminhos que aos nossos olhos, à nossa visão, esses caminhos são caminhos certos, mas ao fim deles são caminhos enganosos. Deixa eu te dar aqui um exemplo para que você possa melhor entender. Muitas vezes nós, né, digo nós generalizando, as pessoas elas buscam ir para uma festa, para uma farra, se deleitar nas bebidas, deixando que os seus prazeres sejam satisfeitos. E muitas vezes o pecado, ele coloca na nossa mente que aquilo ali é que nós temos que aproveitar a vida, que a vida foi feita para se divertir, que a vida foi feita para se viver, para se aproveitar, que nós não podemos ser retrógrados, nós não podemos ter uma mentalidade tacanha, que nós não podemos ter
uma mentalidade do passado, e muitas vezes nós enveredamos por isso, né? E achamos que aquilo não tem nenhum mal. Mas na realidade nós sabemos que desagrada a Deus. Na realidade nós, muitas vezes o pecado só coloca a semente no nosso coração e nós nos auto-enganamos. Então nós devemos ter cuidado, porque na realidade o pecado, ele engana. Amém? E o segundo ponto que nós iremos ver agora com relação àquilo que o pecado faz nas nossas vidas, e é por isso que antes nós irmos para o outro ponto, é por isso que em Hebreus 3,13 diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Está lá em Hebreus 3,13. Para que o pecado não venha endurecer nosso coração e nós venhamos achar que tudo é normal. Uma outra coisa que o pecado faz, uma das consequências do pecado na vida da pessoa, é que ele traz a tristeza, causa tristeza às nossas vidas. Quando nós estamos em pecado, o ser humano, que tem consciência que está pecando contra Deus, ele entristece o seu coração. Aqueles que já têm o Espírito Santo de Deus habitando em si, esses ainda mais, porque o Espírito Santo de Deus, ele com certeza absoluta, ele acusa, ele se entristece dentro da pessoa, e isso a pessoa vai perceber. E é por isso que no Salmo 38:18 o salmista diz: confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Outra coisa também é que o pecado suja e acusa a nossa consciência. Nós somos acusados pelo Espírito de Deus, e a nossa consciência, do homem, até mesmo o homem natural, não estou falando do homem espiritual, até mesmo o homem natural sabe quando está fazendo algo contrário à vontade de Deus, porque a sua consciência o acusa. O salmista Davi, no Salmo 51, quando ele estava em pecado, tinha pecado contra Betseba, e ali a sua consciência o acusando, ele diz no versículo 2 e 3, ele fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade. Ele sabia que estava cheio de iniquidade. E purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele tinha consciência, ele está dizendo: eu estou vendo todo o meu pecado, ele me limpa, meu Senhor, me purifica, porque o meu pecado está diante de mim. E o pecado também, ele é uma testemunha contra nós, O salmista também, aliás, melhor dizendo, Isaías, no capítulo 59, versículo 12, diz assim: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, pois as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Então, nosso pecado é um testemunho contra nós diante de Deus. E o pecado também, meus queridos e amados irmãos, ele escraviza o ser humano. Ele, como eu falei anteriormente, ele tem correntes, ele subjuga o ser humano, ele escraviza, ele amarra, Ele não permite que o ser humano viva livre. Como nós vimos, a consciência fica acusando: você não tem alegria, você não tem paz. João, no capítulo 8, versículo 34, diz assim: replicou-lhes Jesus:
em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. E somente quem pode trazer a liberdade, somente quem pode trazer libertação é Jesus Cristo, através da sua palavra. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E o pecado, uma das piores consequências do pecado é a separação, né, do homem de Deus, como nós falamos também anteriormente. E isso é confirmado pela palavra de Deus, quando nós vemos lá em Isaías 59:2, quando diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isaías 59:2. Separa o homem de Deus, o pecado. Também o pecado, em sétimo lugar, já estamos no ponto 7, torna o homem inútil e até nocivo aos planos de Deus. É pesado, né? Dizer que o homem se torna nocivo aos planos de Deus. Nós podemos ver lá em Romanos capítulo 3, do versículo 12 ao 18, eu vou ler aqui para você, que diz assim: todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Eita, que palavra forte. Se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia da maldição e amargura, os seus pés estão ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Né? Diz que se tornam inúteis diante de Deus. O pecado nos transforma assim diante de Deus. Também, queridos, concluindo, o pecado, uma das consequências do pecado é que o pecado, ele mata o pecador. Ele mata o pecador. A palavra de Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós podemos escolher entre a vida eterna, que é um dom gratuito de Deus, e ficar no pecado, que também leva à morte eterna. Também é eterna a morte. Ou você fica no pecado, desagradando a Deus, e tem como pagamento a morte eterna, ou você prefere abraçar a Deus, a vontade de Deus, viver para Deus e ter a vida eterna. É uma escolha pessoal. Nós que devemos escolher. No Salmo 32, 3 e 4 também diz assim: enquanto guardei silêncio, consumiram-se meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Né? É o peso do pecado, né? Traz morte às nossas vidas. E esse pecado, ele se originou de quê? De onde veio o pecado? Por que que nós temos que, muitas vezes, viver em pecado? Quem originou o pecado? Eu posso dizer para você, meus queridos, que há um pai o pecado. E esse pai, né, é Lúcifer. O pecado nasceu na mente de Lúcifer. E isso é comprovado pela sua palavra, lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15, que diz: tu eras querubim ungido para proteger, que era Lúcifer, era um querubim ungido. E te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou em ti iniquidade.
Então, aqui ele está falando de um querubim que era ungido, que caiu, né, que tinha intimidade com Deus, mas nele foi criado, dentro dele, né, na sua intimidade foi gerado a iniquidade. João 8,44 também fala daqueles que vivem em pecado, né, e do pai do pecado, que ele diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? Então, queridos, o diabo, ele é o pai do pecado, né? O pecado original, a origem do pecado está no mal, no diabo, né? Ele é o pai. E esse pecado, né, originou-se nele, mas para a raça humana ele veio acontecer ali no Jardim do Éden. O pecado ele teve na raça humana a sua origem ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva decidiram pecar contra Deus e decidiram ficar com aquilo que o diabo lhes oferecia. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia, né, e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Eu falei para vocês anteriormente que o pecado ele faz o quê? Engana, né? E quando Adão e Eva comeram ali do fruto, né, proibido e pecaram, aconteceu algumas coisas que nós herdamos como humanidade. Todos nós herdamos dos nossos pais espirituais. Primeiro foi a morte espiritual. Nós vimos também no texto de Isaías que o pecado é que faz separação entre nós e Deus. Então, a partir do momento em que nós preferimos, sendo representado ali por Adão e Eva, ali houve um rompimento com o Senhor e nós tivemos morte, porque o salário do pecado é a morte, nós tivemos morte espiritual. Por causa do pecado cometido por Adão e Eva, quando eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Assim nós fomos gerados, né? Nós nascemos debaixo desse pecado. Nós nascemos corrompidos tanto no corpo como na alma. Todos nós nascemos separados de Deus e todos nós um dia também vamos morrer fisicamente. E nossas emoções também foram afetadas, né? Como eu falei para você que em Romanos 3:23 diz que porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Nós somos separados de Deus, né? Porquanto, assim como por um só homem, quem foi esse homem? Adão. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, porque a morte entrou através do pecado. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Isso é a palavra de Deus dizendo lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, que a morte passou a todos os homens, né? O pecado estendeu-se a todos os homens, sendo eles o tronco de toda a humanidade. O delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, que somos nós. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Ou seja, todo o seu pecado, todo o seu afastamento de Deus foi transmitido de geração em geração até chegar aos nossos dias, e nós também vivemos da mesma maneira, desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procede todas as transgressões atuais. É por isso que a humanidade vive do jeito que vive. É porque vive na transgressão, é porque vive no pecado. Tudo que ocorre na humanidade é culpa do pecado, porque o homem prefere o pecado de que fazer a vontade de Deus. É porque o homem prefere
esconder o seu rosto de Deus e se voltar para o pecado. Romanos 5,12 diz mais uma vez, porque assim como por um só homem entrou o pecado, né, no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram, né? Também, quando nós herdamos essa herança, torna culpado o pecador e sujeito à ira de Deus. Todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justiça da lei de Deus, e a ela contrário, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, né? Nós transgredimos contra a lei de Deus. E por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto expostos à morte com todas as misérias espirituais temporais e eternas. Você está vendo como agora você tendo uma compreensão melhor do que o pecado faz na raça humana. Você está entendendo por que a humanidade padece tanto pelos seus pecados, né? Esse pecado que nasce na mente e no coração da humanidade, né? E para que, aqui concluindo que esse estudo, como é que eu faço então para me libertar do pecado? Como é que eu faço então para quebrar essas amarras, sair dessa escravidão? Como é que eu faço para me ver livre do pecado? Para que eu possa me ver livre do pecado, eu tenho que purificar a minha mente e o meu coração, né? A minha mente e o meu coração. E isso vai ocorrer a partir do momento que eu entrego completamente a minha vida a Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte ali na cruz do Calvário, e quando nós tínhamos como consequência do pecado a morte, mas Jesus vence a morte, Ele morre, mas ressuscita, ali quando nós o recebemos e reconhecemos o seu sacrifício na cruz do Calvário, aí o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós começamos a purificar a nossa mente, o nosso pecado, embora essa velha natureza permaneça em nós devemos fazer como cita Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, né? Hebreus capítulo 10, versículo 22 também diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Essa água limpa é a água do Espírito, ok? E aí nós passamos a ter uma vida diferenciada, começamos a viver uma vida debaixo da bênção de Deus, começamos a viver a vida que aquele homem do Salmo 1 vive, que diz assim, que bem-aventurado, feliz o varão, o homem, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore frutífera, plantada junto a um ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você está vendo como há uma diferença daquele que quer fazer a vontade de Deus para aquele que prefere viver desculpe, na escravidão do pecado? Então, como eu posso vencer e me libertar do domínio do pecado, né? Em primeiro lugar, se arrependa dos seus pecados até o dia de hoje. Deus, o Senhor, deseja que todos nós venhamos nos arrepender de tudo que nós fizemos até o dia de hoje.
tudo que nós fizemos contra Deus, tudo que nós fizemos contra a vontade de Deus. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém Ele é longânimo, Ele é paciente, né, para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas senão que todos venham arrepender-se. Deus está esperando que você tome a sua decisão. Deus está esperando que você saia do pecado. Deus está esperando que você se volte para Ele. Deus está esperando que você comece a ficar debaixo da vontade de Deus. Por isso nós devemos nos arrepender. Em Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados as vossas transgressões, os vossos pecados, de sorte que venham o tempo de refrigério da presença do Senhor. Quando a gente se arrepende, a palavra de Deus diz que Ele apaga os nossos pecados. Aí começa a vir um refrigério da presença de Deus em nossas vidas. Você está querendo paz? Você anda triste? Você anda com a consciência te acusando? Você anda na contramão da vontade de Deus? Se arrepende no dia de hoje, para que venha um refrigério do Senhor sobre a tua vida. E aí você tem que confessar isso diante de Deus. Quando você está com seu coração arrependido, aí você confessa diante de Deus o seu arrependimento, né? O que encobre as suas transgressões, diz lá em Provérbios 28:13, né? O que encobre as suas transgressões, que esconde os seus pecados, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, aquele que confessa seu pecado e deixa, esse alcançará misericórdia, né? A misericórdia de Deus. Então aquele que esconde, aquele que sabe que Deus está vendo, mas pensa que Deus não vê, e procura esconder a sua transgressão, ele nunca vai prosperar em nada. Mas o que se arrepende e confessa, esse vai alcançar a misericórdia de Deus. Olha que palavra linda que está lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele quem Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele purifica a nossa alma, Ele purifica o nosso ser, Ele purifica o nosso interior e nos perdoa de toda iniquidade. Mateus 10, 32 diz assim, que portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, é você dizer que reconhece que é um pecador diante das pessoas, você dizer que precisa de Deus, você dizer que reconhece que sem Deus você não é nada. Aí a palavra de Deus diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu, é Jesus dizendo, o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então se você confessa Jesus aqui nesta terra, dizendo que é um pecador, que precisa de Jesus, Jesus vai te confessar diante do Pai que está lá no céu. Então nós devemos nos arrepender, devemos confessar o nosso pecado e devemos abandonar o pecado completamente. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa, né, as suas transgressões e abandona, esse vai prosperar, tá certo? Então nós devemos abandonar. E em seguida, depois que você fizer tudo isso, você tem que começar a andar em novidade de vida. É você andar agora sobre uma nova orientação. A orientação do Espírito Santo de Deus. Devemos orientar o nosso caminhar, reordenar a nossa vida pelos princípios da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que há um novo nascimento. Aí nós morremos para aquele velho homem que vivia na escravidão do pecado e nascemos agora para uma nova vida em Cristo Jesus. Romanos 6,4 retrata muito bem isso, quando diz que nós fomos, pois sepultados com Ele no batismo, né? Quando nós somos batizados, batismo na morte, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós em novidade de vida. Mas agora também, Romanos 7,6 diz assim, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Andar em novidade de vida, uma nova vida,
né? E é por isso que é um dos versículos mais lindos que eu acho, que está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz: se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Aquele homem pecador morre, nasce uma nova vida, sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e agora nós que recebemos a Jesus, devemos andar em sintonia com Deus e seguir a direção que Ele, através do Espírito Santo de Deus, estará dando a nós. Aí o Espírito Santo de Deus começa a falar com você e te direcionar. Amém? Concluindo, eu quero só te dizer que todas as coisas me são lícitas, diz lá em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, se eu recebo Jesus, eu ando em novidade de vida, ok? Deus não deixou uma lista de pecados. Por quê? Porque Ele habita em nós e fala diariamente conosco em todo tempo e em todo instante. Ele deseja que aprendamos a ouvir e obedecer a sua voz. Então, meu querido, eu te convido agora a você confessar o teu pecado, se arrepender do teu pecado, confessar o teu pecado, permitir que o Espírito Santo de Deus venha habitar na sua vida e você começar a andar em novidade de vida e começar a obedecer essa voz do Senhor, né? Por isso que quando você faz isso, toda vez que você tiver alguma dúvida, basta você orar a Deus pedindo a orientação dele, que ele vai te guiar, tá ok? Então, meu querido, se você compreendeu esse estudo e você quer se libertar do pecado, eu te convido a você fechar seus olhos nesse momento, que eu quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor Deus e Pai, essa vida, meu Deus, que compreendeu o que o Senhor falou neste momento, e nesse momento, Pai, ela, juntamente comigo, fará uma confissão de arrependimento, porque ela sente esse arrependimento do seu coração. E ela vai firmar comigo esta oração dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, tudo que cometi, meu Pai, por palavras, por atos, por pensamentos, contra Ti, contra a Tua vontade, Pai, eu me arrependo completamente, meu Pai, neste dia, Pai. Senhor, purifica a minha alma, Pai. Senhor, purifica o meu ser, Pai. Senhor, me perdoa da minha transgressão, Pai. Senhor, faz com que o Espírito Santo de Deus venha habitar em mim neste momento, Pai. Senhor, me dá, ó Senhor, da Tua paz. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, me faça a partir deste dia andar em novidade de vida, Pai. É assim que eu te oro, meu Deus. E te peço, escreve o meu nome no livro da vida, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique conosco no nosso canal. Você pode se inscrever aí embaixo, dando um clique. Dá certo? Inscreva-se em nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Eu sou o pastor Flávio Neres e te agradeço pela sua companhia até este momento. Fique na paz, em o nome santo de Jesus, e até um próximo estudo, se Deus permitir. Amém.